estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto a gente fala muito aqui sobre câncer, sobre diagnóstico, sobre fazer os exames, enfim. Mas quando a doença chega, quando ele chega na pessoa, ela passa pelo tratamento da químio, da rádio, enfim, mas muitas vezes tem que passar pelo tratamento cirúrgico. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Como é que essa cirurgia, como a detecção é feita, como é retirado, vamos dizer assim, na linguagem popular, essas células que estão trazendo a doença para a pessoa. E sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios um médico que é especialista no assunto, cirurgião oncológico, Fernando Lisa. Obrigada pela participação, doutor. E é isso, né? As pessoas acham, na maioria quem não teve ou não teve caso perto, que o câncer é só aquele da rádio e da químio, mas muitas vezes tem a cirurgia no meio do caminho, né? Obrigada mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar a respeito da cirurgia oncológica. Algumas pessoas acham que essa é uma especialidade nova, mas é bastante antiga. E vale ressaltar que 70% dos cânceres, quando diagnóstico precocemente, somente a cirurgia já é curativa. Então, não haveria necessidade de uma químio ou uma rádio. Uhum. Geralmente, as químios e as rádios elas são usadas quando a cirurgia já é de um tumor mais avançado. Então, isso é extremamente importante, fazer diagnóstico precoce, fazer a prevenção, para que a gente possa ser menos mutilante possível na cirurgia oncológica. E muitas coisas assim estão relacionadas à cirurgia. E uma delas, que é a principal, é o prognóstico. Então, uma cirurgia bem feita, ela é curativa. Uma cirurgia mal feita, ela pode ser tão deletéria que a quimioterapia e a radioterapia não conseguem mais compensar, digamos assim, uma cirurgia mal feita. Então, por isso que é tão importante, quando a gente tem um diagnóstico, a gente ter o cuidado de procurar um especialista, né? Alguém da área. Então, na oncologia nós temos três, é o oncologista clínico que faz a quimioterapia, é o radioterapeuta de radioterapia e o cirurgião oncológico, né? A gente vê que muitos cirurgiões de outras áreas, né, fazem, dizem que sabem fazer ou fazem, mas não são formados naquilo, né? Enquanto o cirurgião oncológico, ele tem, né, durante 2 a 3 anos, trabalha especificamente só nisso. Não quer dizer que nós vamos curar todo mundo, não quer dizer que a nossa cirurgia é melhor, não. É que o nosso interesse é, se a pessoa tem 70% de chance de cura, nós vamos dar 70%, não é 69%, nem 68%. Então, essa é a ideia da especialidade. Porque a gente imagina assim, vamos pelo câncer de pele, que é o mais visível, né? Sim. Quando tem aquela feridinha, vocês abrem e tiram aquela feridinha, mas não é só aquilo superficial, vocês têm que avaliar tudo que está em volta, se não tem margem, borda, aí já é os termos de vocês, né? Estou falando Sim. que a gente já pegou de entrevista. É muito complexo, né, doutor? Esse pedaço onde o tumor ou então a célula está instaurada, é isso, né? Na realidade, a complexidade está naqueles que não conhecem, né? Uhum. Sim. Dentro dessa situação. Então, nós separamos 2 grandes grupos, né? Existe o melanoma, que é uma cadeia que ele é bem mais agressivo e tem um risco de mortalidade muito maior, e os não melanoma, que são os tipos de câncer mais comuns que existem no mundo, né? Então, dentro dessas 2 coisas, a gente tem que separar. Eu já vi, né, pessoas que perderam mão, perderam braço, perderam a vida, porque a primeira cirurgia ela não foi adequada, não foi dada uma margem adequada. Muitas vezes aqui mais para o interior, hoje não, mas 10 anos atrás tinha muitos cirurgiões que faziam pequenas cirurgias, colocavam aquela peça fora, não mandavam analisar, né? Então isso são, alguns detalhes são importantes. Então mesmo um câncer de pele que é 100% curável, né, eu já vi pessoas então perderem a vida por causa disso. Então tem que ter muito cuidado, o câncer não dá para a gente brincar, né? Melanoma também é outro tipo de câncer que não dá para a gente, digamos assim, dar aquela sorte ao azar, né? Não podemos brincar, tem que fazer a coisa bem feita, né? Para que a gente consiga as maiores chances de cura. O que tem acontecido até recentemente, se fala muito a respeito de uma cirurgia de Mohs, né? Tem isso, né? Cirurgia de Mohs e tal. E eu tenho visto assim, o que acontece? A cirurgia de Mohs, a sua indicação, grande indicação, ela comportaria 7% apenas de todas as cirurgias. E hoje a gente vê assim, uma indicação praticamente 100%. Que a de Mohs, só para o pessoal entender em casa, é aquela que tira o pedaço ali, né, coloquialmente falando, tira o pedaço na hora, vocês já examinam e vê se tem que tirar mais alguma coisa, cerca mais ali o câncer, é isso? Na verdade, a cirurgia técnica real de Mohs, né, que é muito antiga, tem mais de 50 anos, mas nunca eu, na época que eu estava na faculdade da década de 90, nós fazíamos isso no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Nós fazíamos e mandava o patologista dentro do hospital,
O mais correto é que você nem use um patologista, você faça. Então você pega aquela peça, vai numa sala ao lado que tem todo o preparo, você vai, vou tirar um pouquinho mais, vou tirar um pouquinho mais. Mas isso é extremamente importante não na primeira cirurgia, né? Isso é importante numa recidiva, porque às vezes você tem células que se desgarram do tumor e estão um pouco mais ao lado. Só que o que nós temos feito, há muito tempo que se fez isso, porque isso era um custo muito alto, era um trabalho muito grande, às vezes levam 2, 3, 4 horas. Nós sempre fizemos uma cirurgia maior, só que nós dominamos o retalho. O cirurgião de cabeça e pescoço faz, que é muito comum, domina retalho. Muitas vezes o dermatologista ele não domina a questão do retalho, de um enxerto, então eles fazem essa situação. Então, isso é muito importante porque eu tenho visto, né, muita indicação, super indicação de cirurgia de Mohs, onde a gente trata aí, tem 99,99% de chance de cura numa cirurgia que não há necessidade. O que eu uso, por exemplo, muitas vezes, eu uso um dermatoscópio, né, que não precisa colocar, olha, você consegue ver, anestesiar, avaliar na hora sem contaminar o campo. E o dermatoscópio, ele já nos dá uma visão muito maior do que o olho nu, então isso a gente amplia, né, faz ampliação. E se porventura, numa chance, vir um caso de uma margem comprometida, você pode ampliar. Então, por isso que a cirurgia de Mohs ela é considerada 7% das vendas, não precisamos superindicar essa questão. Então, isso muito vai também, como eu falei, da formação. Nós temos uma formação que são anos somente falando isso, somente fazendo isso. Então, a gente ganha um know-how muito maior, né? Até porque a especialidade é isso, né? Exatamente. Cada mais congresso, mais estudos, Exatamente. Vocês vão, né, entrando no assunto. Ô, doutor, aí o senhor falou dessa técnica, mas eu imagino que antes de qualquer técnica, quando a pessoa chega no seu consultório, ela passou, né, pelos outros médicos, teve a indicação cirúrgica, Sim. chegou no seu consultório. Como é que esse paciente ele encara esse tratamento cirúrgico? Como é que é passado para ele? Ele acredita que a cirurgia pode dar uma sobrevida ou dar o tratamento final para ele? Ou ele fica apreensivo? Não tem como não operar? Porque a maioria das pessoas tem medo da cirurgia. E câncer de cirurgia já... Então, esse é um outro ponto muito importante da especialidade. Porque a gente consegue enxergar o paciente aqui, né, o durante, o após o tratamento, quais são as possibilidades dessa doença voltar ou não. Quer dizer, a gente tem uma visão bastante ampla e bastante superior a respeito de todo o contexto, né? Sim. Outra coisa também na formação é que como nós lidamos 100% do tempo com isso, nós damos 100% também com as famílias, com o paciente. Então, nós sabemos quais são as angústias, né? Nós sabemos quais são os medos, nós sabemos todo o processo entre negação, aceitação, raiva, né? Então, tem um outro processo, depressão. Então, existe um processo no momento do diagnóstico. Por quê? Quando você pega um resultado e dá um diagnóstico de câncer, muitas vezes associa isso à morte. Sim. Né? Então é como se tivesse um atestado de óbito, só falta botar a data. Exatamente. Então, quando a gente tem uma perda de um ente querido, uma pessoa próxima, nós fizemos uma parte do luto. E no diagnóstico de câncer é exatamente o mesmo. Entende? Você vive o luto vivo, né? Exatamente, porque a primeira coisa que você vai fazer vai ser negar. Depois você vai ter raiva, você vai deprimir. E depois você vai tentar confabular. Quem sabe eu fizer uma reza, quem sabe eu subir a escadaria, vocês começam a confabular. E tem algumas pessoas que conseguem passar isso facilmente e tem outras pessoas que não conseguem passar. Há uns anos atrás eu tinha uma paciente que fez um diagnóstico de câncer de estômago, eu disse, eu tenho um câncer de estômago. Muitas vezes a gente fala diferente, não gosta de falar a palavra câncer, né, que está muito... Então uma neoplasia, um tumor maligno. A gente também tem o cuidado de não ficar jogando muito na cara, né, digamos, no paciente. Tem alguns médicos que fazem isso, para não assustar, né? Então, o que é importante? Nós podemos omitir certos fatos, mas jamais mentir. Sim, claro. Então, às vezes, a família vem perguntar, não fala isso, não sei o que mais, se ele souber e tal. Não, se ele me perguntar, eu não vou mentir. Eu posso falar com outras palavras, mas jamais mentir. Porque o paciente que tem esse diagnóstico, ele cai o chão, né? Sim. Você perde o chão. Então, se você perde o chão, está em casa, e você não consegue confiar mais nem na família, você vai confiar em quem? No seu médico, é o único, né? Então, a gente por isso que eu falo para a família, não mintam. Falem as coisas, tentam alegrar, tentam levantar, mas não fazem mentir. Se você quiser saber, todo mundo tem o direito de saber. Então, depois desse diagnóstico, é importante a gente fazer um trabalho. Então, voltando nessa paciente, eu falei, ela tem um câncer de estômago, assim. Ela perguntou, é maligno? Não é maligno.
então vou para casa morrer. Ela foi para casa, a opção dela foi morrer, não quis operar, não quis tratar, não quis fazer nada. Porque aquilo ali foi um baque tão grande para ela na vida, entendeu? Que ela não quis mais. Assim como também tem pacientes que dizem, é câncer, a questão, eu quero me curar, quando é que vamos fazer a cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Quando quer? Eu quero fazer amanhã, depois. Então, é um processo que é muito diferente de cada pessoa, conforme a sua educação, conforme, muitas vezes, a questão religiosa também é muito importante, né? Então, trazer essas coisas. Então, existe uma conversa inicial muito mais do aspecto psicológico em si, de colocar, mas uma coisa importante, quando você tem um conhecimento grande a respeito da doença, você sabe até onde você pode ir, você sabe já mais ou menos o prognóstico, onde tratar. Então, você consegue colocar isso de forma mais clara para o paciente, né? A família começa a perguntar, ou ele começa a perguntar, você demonstra um conhecimento, ou seja, segurança, exatamente. Né, essa é uma coisa extremamente importante para que o paciente ele se sinta seguro e dali para frente ele faça o tratamento com um pensamento positivo, né? Com confiança e convicção de que vai dar certo. Muitos pacientes às vezes optam por, vou fazer a cirurgia, mas tem medo. Isso também é uma questão, muita gente vê realmente assim, que pessoas que têm muito medo, né, da cirurgia, medo do tratamento, às vezes tem complicações. E tem pessoas que têm uma fé, assim, uma confiança tão grande que vai dar certo, é impressionante, não acontece absolutamente nada. Pode ser uma cirurgia... A cabeça manda no corpo, né? Não tem como. Essa parte da alma, a parte espiritual, manda muito na questão corporal, né? Então a gente vê pacientes, às vezes, 70, 80 anos, mas que têm uma presença, uma confiança grande, faz cirurgias gigantes e impressionante, não tem nenhum tipo de intercorrência ou complicação. Então isso é também extremamente importante, do profissional ter esse conhecimento, né, de conhecimento da parte de psicologia, parte de psiquiatria, né, para trabalhar esse paciente. E a cirurgia, ela vem antes da quimio e da rádio, doutor? As medicações mais severas que a gente sabe, está acostumado a ouvir, né? Vem depois da... Isso tudo vai depender... Principalmente se a quimio, a rádio, ou só a quimio, ou só a rádio, né, tem um efeito sobre o tumor. Então, por exemplo, mama, a gente sabe que a quimioterapia na mama, 80% que funciona. Então, você não precisa ter receio, não precisa sair operando logo na frente. Você pode fazer, diminui. Existem alguns tumores que desaparecem. Se eles desaparecem, você faz a cirurgia e não tem mais tumor nenhum. Né? A gente está vendo isso, por exemplo, câncer de esôfago. Se você, numa fase inicial, se você fizer quimio e rádio, 50% de chance de não operar mais. Nós estamos vendo isso no câncer do reto. Né? Pode chegar a 50%, até um pouco mais, 70%, não precisa mais operar. Então, isso a gente tem visto isso aí muito acontecer, né? Tá? Então, isso é uma questão importante. Por exemplo, melanoma, nós até 2017 só tinha cirurgia. Hoje tem imunoterapia. Aqueles pacientes de câncer de melanoma que tinham muitas metástases, que eram considerados incuráveis, hoje você inicia com uma imunoterapia, se tiver grandes respostas e sobrar uma ou duas lesões, você tem indicação de fazer cirurgia. Então, existe uma dinâmica muito grande nisso. Isso também é importante na especialidade, que é o cirurgião oncológico, porque ele sabe o melhor momento, né? Por exemplo, câncer de ovário. Inicialmente, a gente sempre fazia câncer de ovário, depois fazia quimioterapia. Aí, no início dos anos 2000, começou a dizer, não, vamos pensar, a gente faz assim, quimioterapia, metade da quimioterapia cirurgia e metade da quimioterapia. Aí, daqui a pouco, começou, não, vamos fazer só quimioterapia primeiro, quando está um estágio mais avançado, e depois cirurgia. Então, hoje, tem essas táticas, né? Então, hoje a gente está mostrando que está voltando o que era nos inícios dos anos 2000. Então, você uma cirurgia de ovário, você olha, é possível fazer uma cirurgia, e aí mais uma vez a importância do cirurgião oncológico, porque nós lidamos com vasos, nós lidamos com a parte urinária, a parte ginecológica, a parte intestinal, sem receio, entendeu? Se precisar emendar uma artéria, uma vez nós emendamos, se precisar tirar um pedaço da parte de rim, bexiga, alguma coisa nós fizemos, não temos necessidade de chamar outros especialistas, nós resolvemos o problema, ou seja, nós não deixamos uma cirurgia pela metade por deficiência técnica, digamos assim, né? Então, o câncer de ovário, hoje você abre e você olha, é possível tirar tudo? Não. Então, quimioterapia, cirurgia, quimioterapia, né? Que é melhor do que só quimioterapia e depois cirurgia. Isso aí, recentemente, né, um estudo mostrou isso. Agora, quem que avalia esse abdômen na hora de dizer se é possível tirar ou não? Né? Aí é a especialidade que é importante. Porque mesmo, exatamente. Por quê? Porque ainda assim eu sei, está provado por estudos, que se eu olho, eu consigo tirar tudo, faço a cirurgia, a quimioterapia, o prognóstico ele é melhor
do que olhar, fazer quimioterapia, cirurgia e quimioterapia. Então, ainda a cirurgia com quimioterapia é melhor. Mas quem é que faz a cirurgia? Quem é que consegue fazer todas? Às vezes você tem que tirar toda a parte do colo, intestino, pedaço de bexiga, você tem que tirar ultraovários, né? Você tem que tirar baço, você tira um pedaço do fígado. Então, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia grande. Então, por isso que o cirurgião oncológico é tão importante em vários tipos de tumor, por causa dessa questão técnica. Então, tá certo. O doutor está explicando bem certinho. Eu estou aqui, ó, tirando várias dúvidas. E você também pode tirar, se você perdeu esse primeiro bloco, não fica triste, vai estar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Cristina, uma entrevista completa, e no Spotify também. Sala de entrevistas vai estar lá, ela em áudio e vídeo para você. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje aqui recebendo o Dr. Fernando Lisa, ele que é especialista em cirurgias oncológicas. Doutor, a gente falou bastante de tratamento, do começo ali, mas as mulheres, né, eu imagino que talvez elas são as que sofram mais na questão estética, quando tem que fazer uma cirurgia de câncer e que mutila. Tem hoje, muito está se falando no câncer de vulva, no câncer de vaginal, no câncer de ovário, que a gente sempre falou, útero e mamas, né? Sim. Mas a estética fala muito alto, então eu imagino a resistência na hora que se fala que tem que fazer uma cirurgia como essa, né? Não só a parte estética, a parte funcional também, Sim, né? Então, assim, durante a minha formação eu vi muitos casais terminarem o casamento por causa disso, né? Porque muitos homens, eles são preconceituosos, machistas, né, isso era no Rio Grande do Sul, e então, assim, às vezes fazia uma cirurgia de câncer de colo uterino, que tirava o útero, né, muitas vezes, dependendo da situação, até tirava o ovário ou não, mas aí, mas eu não tenho filho, eu tenho um filho, eu queria ter 2, 3 filhos, aí se separa, né, ou às vezes tinha cirurgias, naquela época, eram cirurgias mais radicais do que hoje, ficava com a vagina curta, uma coisa, ou então tirava o seio, porque o seio, além de um órgão, né, amamentar, mas tem uma questão, vamos dizer, sexual, sim, né? Estética. Então, muitos também acaba acontecendo esse tipo de situação. Felizmente, né, mama, desde 1992, foi o primeiro estudo que mostrou a preservação de mama versus mastectomia radical, mostrou que era exatamente o mesmo prognóstico. Então, isso foi uma ideia que se criou na mama e que foi espalhando para outros órgãos. E hoje a gente vê assim, vulva, a gente consegue fazer uma cirurgia menor, você consegue fazer algum tipo de tratamento, iniciar com uma radioterapia, reduzir a chance de cirurgia. Vagina é quimio-rádio, a gente não faz, né? Mas durante a quimio-rádio, o que é importante? Para não ficar com uma vagina curta, porque a radioterapia, como ela causa uma reação inflamatória muito grande, então usando prótese para alargar a vagina, porque se não usar vai ficar com a vagina fechada, então não vai ter mais condição de ter um relacionamento sexual, principalmente sem dor, né? Câncer de colo uterino hoje você consegue fazer cirurgias menos radicais, você tem cirurgias que preservam a fertilidade, ou seja, existe toda uma técnica, todo um acompanhamento que você consegue reduzir bastante. Mas é importante que o médico conheça isso, porque as pessoas não conhecem. Né? Então, mas se o médico conhecer e puder oferecer esse tipo de situação, você consegue fazer, né? Por exemplo, mama, você tira, bota uma prótese, né? Então, ovário, infelizmente, ovário mas não precisa ser uma cirurgia tão mutiladora, pensando nessa questão. Você pode fazer reposição hormonal, então isso é uma questão, eu tive câncer, o que eu posso fazer? Claro que pode fazer. Câncer de endométrio, você pode fazer reposição hormonal. Câncer de ovário, você pode fazer reposição hormonal. Mama pode fazer? Eu tive câncer de mama. O que é importante? Mulheres que tiveram câncer de mama, fazendo reposição hormonal, o prognóstico foi muito melhor do que aquelas que não tiveram câncer de mama após a menopausa. Então, isso é um tabu que já caiu. Né? O médico que fala hoje na questão de reposição hormonal, de trazer câncer ou recidiva, isso caiu, isso não existe mais. Né? Por exemplo, é muito pior a mulher, após os 50 anos, por exemplo, engordar, né, tá num sobrepeso, então sobrepeso, obesidade, o risco da mulher desenvolver um câncer de mama é 9%, a reposição hormonal é 3%. Então é isso que a mulher tem que pensar, né, isso muitos médicos infelizmente ainda não têm esse conhecimento, às vezes não orientam, ou orientam mal, né, dizendo que não dá para repor.
Uma questão também bastante importante para mulheres, mas também mulheres e homens, né? Então, muita busca aí pela questão estética, né? Reposições de suplemento, tudo isso, tudo é vitamina B12, tudo é B12 e vitamina D. Não fala da B12 que eu sou especialista da B12. Então, assim, em primeiro lugar, vitamina D. Né? Aí falaram que pessoas que têm vitamina D baixa aumentam o risco cardiovascular e câncer. Mas o problema não é a vitamina D. A vitamina D é a consequência. É a consequência do quê? De falta de atividade física e exposição solar. Quando a gente pega o câncer, né, e divide os fatores de risco, obesidade, 13 tipos diferentes de câncer, álcool, 7 tipos de câncer diferentes, tabaco, 12 tipos de câncer diferentes. E é muito interessante, eu estava vendo, só para comentar, que na Associação Americana de Câncer de Endocrinologistas Clínicos, na questão da obesidade, eles mandam parar de fumar, mas não mandam parar de beber. Só que a bebida tem 7 tipos de câncer diferentes. Então, diretamente, e atinge principalmente a mulher, né? O cigarro atinge principalmente o homem, e a obesidade, se a gente considerar a obesidade como um todo, 63% dos cânceres que atingem a mulher são diretamente relacionados à obesidade. Então, a obesidade ela tem que ser tratada de forma séria, não é tira o sobrepeso, tudo é obesidade, tratar como doença. Quer dizer, leva uma, sabe, né? É barriguinha de cerveja, isso aqui eu como bem, isso aqui. Nós temos que terminar com isso, né? A obesidade é tão maléfica quanto o cigarro. Então, nós precisamos erradicar a obesidade da sociedade, assim como foi erradicado a questão do tabagismo. E bater de frente com o alcoolismo. O que cresceu mais de 500% o número de pessoas que hoje bebe socialmente. Ele não é classificado nem que não bebe e nem que é alcoólatra. Bebe socialmente. Só que esse bebe socialmente, o índice de câncer é exatamente igual se você pede 1, 2, 3 doses do que 20 doses por semana. É exatamente igual. Então, não existe uma dose segura do álcool. Você está assumindo um risco. Nem aquela taça de vinho para o coração. Aquilo ali também é o maior mito. Não existe. Aquilo ali são estudos muito antigos, né? Aí se tenta jogar para o resveratrol, que tem, né? Aí já tem. Então, toma resveratrol, né? Em cápsula, alguma coisa a mais. Outra coisa importante falando nisso, a suplementação. Muita gente acha que, porque a questão do câncer tem a questão oxidativa e tal, se fala muito isso, então vamos tomar... vamos tomar antioxidantes. Então, na década de 90 e agora mais recentemente, dois estudos mostraram claramente, se eu faço reposição de tocoferol, que é vitamina E, é um antioxidante. Mas se você fuma, o seu risco de desenvolver um câncer de pulmão é 5 vezes maior do que se você não fizer. Ou seja, o antioxidante ele é um fator de risco para câncer. Exatamente. Outros estudos estão mostrando que esses suplementos antioxidantes, se você tomar enquanto estiver fazendo quimioterapia ou radioterapia, piora e muito o seu prognóstico. Tem a ver de 30% até 40% de piora no seu prognóstico. Ou seja, se você está fazendo quimioterapia, radioterapia, não tome suplementos. Mas é só uma vitamina. Mas se ela for considerada como antioxidante, mas uma vitamina E, não tome, porque isso piora o prognóstico. Então, por quê? Porque tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, principalmente, eles fazem a oxidação para matar as células cancerígenas. Eles já estão ali para isso. Exatamente. Quando você toma um antioxidante, você está bloqueando a ação da quimio e da rádio. Então, é extremamente importante. O que a gente tem que fazer? Fez o tratamento, mesmo que você se recupera, atividade física. Então, isso está muito bem estabelecido. A atividade física, principalmente para câncer de mama e câncer de cólon, onde são mais, porque são muito mais comuns, e próstata também. Essas 3, se você faz atividade física 3 vezes por semana após o diagnóstico, você consegue reduzir de 25% a 50% sua chance de recidiva. Nossa! Então, é extremamente importante fazer atividade física. Mesmo que você não fazia atividade física nenhuma antes, você iniciar, porque comparativamente entre atividade física antes ou depois, é muito melhor depois. Então, assim, nós precisamos, como médico, estimular para que as pessoas, depois do tratamento do câncer, voltem a ter, ou iniciem, ou voltem a ter uma atividade física. É extremamente importante, porque existem algumas citocinas, que só os músculos produzem, que são as miocinas. E o que elas fazem? Elas fazem uma vasodilatação capilar, ou seja, a substância que eu tomo, o meu antioxidante natural, as minhas células de defesa, que são aquelas que corrigem os problemas, vão mais perifericamente, vão mais dentro do... Existe um estudo muito interessante sobre câncer de próstata, que eles fizeram assim, pessoas que
antes da cirurgia. Tinha um diagnóstico para a cirurgia. Aí eles fizeram 8 semanas antes, atividade física versus não atividade física. E depois fizeram a cirurgia e analisaram os tumores, analisaram a próstata comparativamente. Aqueles que tinham a próstata, que fizeram atividade física, o número de células T, o número de células linfócitos, leucócitos dentro do tumor era 8 vezes maior do que quem não tinha feito. Ou seja, o ataque foi muito maior. E hoje, toda a imunoterapia, que é, vamos dizer, o tratamento mais recente, que tem dado excelentes respostas, elas dependem muito e muito da quantidade de células que você tem intratumoral, que são as células de nossa defesa, os nossos leucócitos, células brancas. Então, a atividade física faz com que isso resolva. E provavelmente, né, toda essa imunoterapia age melhor. Então, por isso que é tão importante a atividade física. Então, voltando a falar ali, tanto da vitamina D, B12, essas coisas todas, o que é a B12? Você tem que comer carne, ovos, tem que fazer uma boa alimentação, né? Ah, mas eu sou vegano, vegetariano. Você pode suplementar, mas quem não é, tem que comer carne vermelha, tem que fazer atividade física, tem que se expor ao sol, né? Então, todos os estudos de reposição de vitamina D, nenhum melhorou a parte cardiovascular, diminuiu o risco de câncer, absolutamente nada. Você só está jogando dinheiro fora. Você faz uma correção laboratorial, mas não está trazendo benefício. O benefício é você fazer atividade física. 150 minutos de atividade física moderada por semana, a cada 7 dias. É uma reclamação geral de todos os médicos dessas questões das vitaminas, né? Tá todo mundo sempre com tudo baixo, né? Porque todo mundo tá comendo enlatado, embutido. Exatamente, comida processada, é má alimentação. 3 coisas são extremamente importantes: exercício físico, alimentação adequada e sono adequado. Então, quando você vai ver, muitos têm, por exemplo, testosterona baixa, né? Então, tem muitas falas, muitos isso. O maior destruidor de testosterona é o sono. Se você dorme mal, acaba com a sua testosterona. Então, quando você vai avaliar o homem com a questão de testosterona baixa, você vai perguntar o sono, eu durmo mal, eu durmo 3 horas por noite, 4 horas por noite, eu vivo acordando durante o sono, estou estressado. Não. Aí o que você faz? A grande maioria dos médicos, não, vou corrigir a testosterona. Você dá a testosterona, você está resolvendo a consequência, mas o problema é o sono. Por que não resolve o problema do sono? Às vezes ele tem apneia de sono. Sim. Né? E com a apneia de sono, se ele pode usar um CPAP, alguma coisa, aquilo vai melhorar, a testosterona dele vai levar. Ou então a testosterona está baixa, ele é um sedentário. Mas é óbvio que a testosterona baixa, ele é sedentário. Aí você vai lá e sobe a testosterona. Você resolveu alguma coisa? Praticamente nada. Você corrigiu o exame, mas o que vai valer a pena é ele ir para uma academia, é fazer atividade física. É a mesma história da vitamina D. Então, a grande maioria das pessoas joga um monte de dinheiro fora. Nós estamos falando de um mercado que é bilionário e tem relação com câncer. Entendeu? Então, isso tudo está relacionado. É onde as pessoas se apavoram, né? Ou infarto ou câncer, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande até onde vai. Outra coisa muito importante, a maioria dos estudos é uma dose. Aí quando você vai ver os preparados, ou as pessoas recomendam, são doses às vezes 5 vezes menor, 10 vezes menor, que é só um placebo, não adianta absolutamente nada, tá? Muito aqui. Né? Então, nada substitui a atividade física. O ser humano ele não foi criado para ficar parado. Você pega as Blue Zones, né, que são regiões onde mais tem centenários, todas elas trabalham. 3 coisas são importantes. Primeiro, atividade física, eles trabalham, eles moram em morro, sobem dessa escada, plantam, né? Tá? Tem uma atividade em grupo, né? Ou seja, vivem em sociedade, um propósito de vida. Propósito de vida de 4 a 14 anos aumenta, né? Só para a questão do propósito de vida. E tudo isso, né, doutor, a gente já está se encaminhando para o final, quando o papo é bom, passa rápido e bem instrutivo. E tudo isso, as pessoas elas têm que entender que o câncer, por mais que a família já tenha tido alguém, dá para evitar ou então fazer os preventivos, os exames corretos para não chegar num estágio avançado, né? 95% dos cânceres, a culpa é nossa. 5% genético. O que é a culpa nossa? Alimentação, falta de exercício físico, sono ruim, estresse, né? Cidade, essas coisas todas. Comida, saiu uma pesquisa agora, desculpa só fazer o parênteses, saiu uma pesquisa agora que o índice de afastamento por ansiedade no Brasil mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Afastamento, que eu digo, é pelo INSS, é comprovado. Então, em números, fora o que a gente não sabe, né? Não, e falando nisso, eu estava conversando a respeito. O número de câncer, no modo geral, por exemplo, vou trazer os Estados Unidos, que eles têm uma estatística. Nos últimos 20 anos, a população aumentou 35%, o índice de câncer aumentou 65% nos últimos 20 anos.
Só que que mais chama atenção é que acima dos 50 anos, o índice de câncer permanece exatamente o mesmo. Abaixo dos 50 anos, rim, cólon, mama, mieloma múltiplo, tireoide, pâncreas, fígado, aumentou em 6 vezes abaixo dos 50 anos. Então, onde o maior impacto do aumento de câncer está abaixo dos 50 anos. Então, isso é extremamente preocupante. E isso demonstra claramente que a falta de exercício físico e uma má alimentação, o sobrepeso, a obesidade está impactando. Brasil, 90% das crianças e adolescentes são sedentárias. Adulto, 80%. Os Estados Unidos, que tem um índice grande, lá eles são, criança e adolescente é 60% e na adulta é 60%. Ou seja, nós como atividade física e sedentarismo somos muito piores do que o americano. Lá ou você é muito ativo ou você é obeso. Uhum. E o grande problema que a gente tem visto hoje de pessoas infartarem em câncer é o sobrepeso. Que hoje vai cair né, um novo conceito que cair essa questão de sobrepeso. Porque as pessoas acham, não, só estou um pouquinho barriguinho, isso não dá nada, isso não serve para nada. 5 quilinhos, vou dar uma corridinha, passa. Já vi muitos pacientes terem alterações inflamatórias, tendo uma barriguinha, essa aqui é barriguinha de cerveja, danada, não faz atividade física. E isso tem impactado demais, principalmente nas mulheres, o índice de câncer. Tanto que a gente vê o índice de câncer em mama, cólon, tudo em mulheres está extremamente alto. Então, as pessoas têm que parar um pouco para pensar, né, o que eles vão fazer, e principalmente os pais estão ensinando para os filhos, né? Uhum, o exemplo, né? Exatamente. Você vai na praia, você vai ver 80%, 90% das pessoas estão sobrepeso. Você vê crianças, né, adolescentes de sobrepeso sedentários, vão pagar um preço. Tem aquele vídeo que passa muito nas redes sociais, o seu que é bem da rede social também, as redes sociais do doutor tá passando por aqui para você acompanhar, porque ele tem bastante vídeos instrutivos e tira bastante dúvidas por lá também. Tem um vídeo que estava rodando essa semana que era justamente isso, o pessoal no Rio de Janeiro, nos anos 30 ali, todo mundo, tu não via com sobrepeso, tudo magrinho, tudo, né, esbelto, como eles diziam antigamente, e aí o pessoal assim, cadê a obesidade das pessoas, né, porque era uma época que não se tinha processado, tu plantava no quintal de casa, andava-se porque ninguém tinha carro, ou era bicicleta, ou corria atrás do bonde, né? Exatamente. Enfim, e as pessoas tinham aquela atividade regular, hoje em dia não. Nós saímos de uma população ali, vamos ver, na faixa de uns 60%, 70% de fumante, né? Aí, agora nós temos uma população ali, vamos ver, americana hoje, vamos botar nas 45% de obesos, super obesos, né? E sedentários. Então, quando nós olhamos, comparando o índice de câncer proporcional à população, hoje é o dobro ou o triplo de câncer. Então, se a gente combateu o cigarro porque fazia câncer, né? Você pega uma carteira de cigarro de advertência, nós devíamos ter isso não só alto teor de... Não, tem que botar lá que obesidade causa câncer. 63% dos cânceres das mulheres estão intimamente relacionados ao tabagismo. Desculpa, a obesidade. O homem mais ligado ao tabagismo, mas a mulher, 63%. É um índice altíssimo. As mulheres deveriam ser absolutamente magras. Entendeu? Não, principalmente não tem visto câncer de mama, abaixo de 40 anos, 30 anos, isso está muito ligado ao sobrepeso e obesidade. Então, gente, vamos se cuidar. Doutor, obrigado pela participação. Espero contar com o senhor mais vezes, porque o papo é muito bom. Então, dá para render altos programas, outros também, porque realmente trazer esse tipo de informação que às vezes fica tão escondida, tão no segundo plano, vamos dizer assim, das grandes informações que a gente sempre traz e do diagnóstico precoce, né, dos tratamentos, mas essa parte da cirurgia eu especificamente nunca tinha tratado assim de uma forma com médico especialista na cirurgia oncológica e tirar dessas dúvidas, assim, é bem importante também para o pessoal de casa. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade até de trazer, né, essas informações, porque é extremamente importante. Se cada um fizer muito bem feito o seu papel, maiores são as chances de cura do paciente. Essa é a parte mais importante. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Ele vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, acompanha lá, que você pode ver em áudio e vídeo quando que você quiser. Fica com a gente na nossa programação e até o próximo Sala.